Boa noite, então, a todos que estão aí presentes para esse nosso encontro, que a gente decidiu falar a respeito de algumas temáticas ligadas à geopolítica contemporânea, ligadas a questões relativas a conflitos comerciais e econômicos entre Estados Unidos e China. Então, nós buscamos aí um assunto atual, buscamos um assunto recente, para que a gente possa fazer essa discussão nesse encontro de hoje. Então, eu preparei um material para a gente poder estar discutindo, só que anteriormente a gente precisa destacar que vamos focar nossa análise, vamos focar nossa discussão, deixando de lado ou deixando dar menos relevância para a questão relativa à pandemia do coronavírus. Nós vamos fazer uma análise muito mais contemporânea, uma análise muito mais econômica e política do que uma questão atual, uma questão recente ligada à pandemia em si. Nós vamos analisar em estruturas ou situações locais e situações globais, essa disputa comercial que nós temos entre Estados Unidos e entre a China. Nós vamos ver que o coronavírus ou a pandemia foi só um dos vários adendos que nós tivemos aí dentro dessa disputa, dentro de todas essas questões relativas a essas duas grandes potências, e aí nós vamos começar a falar a partir de agora exatamente disso. Antes de iniciarmos, propriamente dito, a discussão a respeito do assunto, nós vamos fazer uma análise breve com relação a questões políticas, a questões econômicas, a questões de disputa mesmo dessa posição de grande potência mundial. Nós temos que Estados Unidos ocupam ainda a posição de grande potência hegemônica, por outro lado, nós já sabemos que é inevitável que a China ocupe em breve essa posição de grande potência global. Então, nós precisamos fazer uma análise da situação dos Estados Unidos, uma análise da situação da China e, posteriormente, a gente vê como está havendo esse embate, como chocaram os interesses dessas grandes potências atualmente. Então, eu preparei alguns slides aqui para a gente poder trabalhar nesse encontro de hoje. E aí, com relação a esses aspectos, com relação a essa temática, nós vamos focar exatamente nessa análise inicial. Vamos falar sobre China, sobre Estados Unidos, sobre governo da China, governo dos Estados Unidos, o que há de interesse dessas grandes potências nessa disputa comercial e econômica e qual o panorama, quais as perspectivas para um futuro breve que nós temos relativo a essa disputa, relativo a esse conflito econômico. E também para a gente poder deixar de lado essa discussão, a gente vê muito aí na questão da mídia, discutindo muito a respeito de nova Guerra Fria, muita gente falando a respeito de nova Guerra Fria. Não dá para enquadrar esse conflito, entre aspas, essa disputa econômica como sendo uma nova Guerra Fria. Nós já sabemos que a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre dois sistemas que eram totalmente antagônicos entre si. E agora nós temos que, por mais que a China ainda não seja plenamente capitalista, há uma disputa entre duas nações que têm o mesmo objetivo que seria lucratividade, que seria crescimento econômico e a acumulação de riquezas. Para a gente poder falar a respeito de uma nova Guerra Fria, nós precisaríamos ter dois sistemas antagônicos, dois sistemas contrários, porém, em termos econômicos, em alguns aspectos, até mesmo políticos, Estados Unidos e China são muito parecidos e os interesses das duas nações são muito parecidos. Então, não dá para a gente fazer esse comparativo direto entre Estados Unidos e China com aquilo que acontecia entre Estados Unidos e União Soviética no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, já é interessante que você esqueça essa ideia de nova Guerra Fria. Não há mais um país socialista com um país capitalista. Nós temos dois países capitalistas, por mais que a China ainda não seja completamente, mas já adota várias feições ligadas ao capitalismo, e são essas duas nações com o mesmo interesse que estão buscando essa disputa econômica, essa disputa comercial. Então, para a gente poder começar essa análise, a primeira coisa será a gente falar a respeito dessa questão do que está se buscando, do que essas nações estão objetivando. Então, nós temos que discutir aí três conceitos básicos, que seria a questão da hegemonia, a questão do poder e a questão do domínio global que essas duas nações estão buscando. O objetivo primário, o objetivo principal das duas nações é obter essa hegemonia, é obter esse poder e exercer esse controle na economia e na política global. E a gente precisa entender, por hegemonia, o fato de que você tenha um pequeno grupo, ou que você tenha, no caso, uma nação que exerce a dominação ou o poder dominante sobre as demais.
Então, por exemplo, se nós pegarmos a posição dos Estados Unidos na atualidade, nós podemos falar que é uma posição hegemônica, posto que nós temos que estar acima de todas as outras economias capitalistas. Você não pode confundir hegemonia com unipolaridade. Nós sabemos que para haver um mundo unipolar, você precisaria ter uma única potência. E no caso da hegemonia, não significa para nós que exista uma única potência, mas sim que existe uma potência que está acima das demais, que podem ou não ser outras potências. Se nós pegarmos a situação atual da globalização capitalista contemporânea, nós vamos ver que existem 3 grandes potências globais. Nós temos uma potência americana, que são os Estados Unidos, uma potência asiática, que é o Japão, e uma potência europeia, que é a Alemanha. Porém, embora você tenha essas 3 potências mundiais, os Estados Unidos se sobrepõem sobre a Alemanha e sobre o Japão. Porém, não controla o mundo sozinho. Nós poderíamos falar de mundo unipolar se os Estados Unidos tivessem esse controle unitário sobre todo o planeta. Porém, os Estados Unidos têm um poder que é dominante, ele tem um poder que é soberano sobre os demais, mas não um poder único. Por isso que nós falamos que vivemos hoje em um mundo que é multipolar, nós temos 3 polos de poder que nós mencionamos, porém algumas decisões dos Estados Unidos são decisões tomadas de maneira unilateral. Nós vamos ver um pouco mais à frente essa questão da unilateralidade, o que é que está relacionado com esse aspecto. Mas entenda que hegemonia seria quando uma nação se sobrepõe sobre as demais. Então, nesse caso, quando você tem esse poder sendo exercido, nós temos a hegemonia se confirmando. Então, o que nós observamos atualmente é que existe uma potência hegemônica, os Estados Unidos, e nós temos outra potência querendo se tornar hegemônica, que seria a China. Então, é uma disputa por hegemonia, uma disputa por exercer influência, exercer poder de controle sobre as demais nações do mundo. E nós temos que os Estados Unidos, eles vão exercer essa hegemonia porque eles contam com aquilo que é necessário para que você tenha esse poder, para que você tenha esse controle na atualidade. E atualmente o que é necessário para que uma nação possa exercer esse poder, para que uma nação possa exercer esse controle, seria a questão do poder financeiro. Lembra, nós vivemos num mundo que é plenamente capitalista, e no capitalismo o que mede o poderio, o que mede o desenvolvimento de um país é a quantidade de riqueza que ele é capaz de acumular. Então, os Estados Unidos, como tem um poder econômico, um poder financeiro, uma capacidade de acumular riquezas maior do que dos outros países, significa que ele tem mais condições de exercer poder e exercer controle. Por isso que ele tem essa hegemonia, por isso que ele tem essa superioridade sobre as demais nações do mundo. E esse poder financeiro, esse poderio econômico, ele vai derivar para nós da chamada competitividade. No capitalismo, nós temos que a competitividade ela vai ser a medida do desenvolvimento técnico dos países. Ou seja, um país competitivo seria aquele país que é capaz de produzir aquilo que o mercado está buscando. Então, um país competitivo é aquele que consegue oferecer em maior qualidade e com maior quantidade os produtos que o mercado busca. E quando você consegue convencer o mercado a comprar o que você oferece, significa que você domina esse mercado. Então, a ideia de competitividade é exatamente essa. Não é necessariamente você dominar sozinho, mas sim você está um passo à frente do seu adversário, você está um passo à frente do seu concorrente. Nós vivemos num mundo que atualmente você não tem mais essa questão tão exacerbada de potências inimigas como nós tínhamos durante o período da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram literalmente potências inimigas. Hoje você tem Estados Unidos, Alemanha e Japão como sendo potências concorrentes. Não se trata de uma potência querendo destruir a outra, como era durante a Guerra Fria. Se trata de uma potência querendo exercer mais poder, querendo ser mais forte do que a outra. Então hoje há muito mais competitividade, muito mais concorrência do que essa questão de inimigos, do que essa questão de disputa puramente pelo poder. E nós temos que no século XXI, no período pós-terceira revolução industrial, nós teremos que a competitividade ela vai vir da produção tecnológica.
Ou seja, quanto mais tecnologia um país produz, mais ele consegue se destacar. Por isso que a China ainda não conseguiu superar o Japão enquanto potência asiática. Porque o Japão, embora não tenha o mesmo poderio geopolítico da China, o Japão consegue produzir muito mais tecnologia. As indústrias japonesas, elas são infinitamente mais avançadas do que as chinesas. Por isso que a China ainda busca essa posição de maior potência asiática e também maior potência mundial. Então essa é a ideia que nós precisamos ter sobre hegemonia, sobre o que essas nações estão buscando e sobre o que elas precisam ter para alcançar isso que elas estão buscando. Posteriormente, a gente já pode começar a falar agora a respeito dessas nações, a respeito de características entre Estados Unidos e a China. Então, inicialmente, falaremos sobre os Estados Unidos, sobre algumas características importantes, características que colocaram os Estados Unidos nessa posição atual, que é a posição que a China tem, e alguns aspectos que estão fazendo com que os Estados Unidos corram grandes riscos de perder essa posição de potência hegemônica. Então, nesse caso, nós teremos que os Estados Unidos ele vai ocupar essa posição de maneiras diferentes ao longo do tempo. Se nós falarmos a respeito de potência hegemônica mundial, os Estados Unidos vão alcançar essa posição somente a partir da década de 90. Lembra que até a década de 90 você tinha duas potências hegemônicas. Uma potência hegemônica no mundo capitalista e uma no mundo socialista. Então não havia uma potência mundial, havia uma potência em cada lado, havia uma potência em cada sistema. Então até a década de 1990, os Estados Unidos não poderiam ainda se considerar a única potência ou a grande potência hegemônica do mundo, porque do outro lado da cortina de ferro tinha uma outra potência hegemônica, embora dentro do sistema socialista. Então, em termos globais, os Estados Unidos só se tornaram potência hegemônica após o fim da União Soviética, após o fim da bipolaridade do contexto da Guerra Fria. Porém, dentro do bloco capitalista, dentro das nações ocidentais, entre aspas, que nós falamos, os Estados Unidos já têm hegemonia desde o final da década de 40, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, entre os países capitalistas, os Estados Unidos são hegemônicos desde a Segunda Guerra Mundial, e dentro do mundo inteiro, os Estados Unidos só se tornaram de fato hegemônicos após o fim da Guerra Fria, após o fim da União Soviética e do bloco socialista. E os Estados Unidos, a partir da década de 90 também, eles vão reforçar ainda mais essa posição de polo de desenvolvimento tecnológico. Embora essa posição tenha sido alcançada, lá atrás foi alcançada na década de 70. Por que nós marcamos aqui a década de 70 como sendo um contexto histórico? Foi a partir da década de 70 que nós tivemos a materialização da terceira revolução industrial. E foi a partir dessa terceira revolução industrial que a produção tecnológica começou a ditar a competitividade e automaticamente começou a ditar o poderio econômico e geopolítico dessas nações. Então nós tivemos que os Estados Unidos têm 3 momentos importantes aí dentro do século XX que você precisa lembrar. O primeiro é quando ele se tornou a potência capitalista, a potência hegemônica no bloco capitalista, que foi após a Segunda Guerra Mundial. A segunda, quando se tornou o maior polo de produção de tecnologia, que foi após a terceira revolução industrial no final da década de 70. E a terceira, quando se tornou de fato a potência hegemônica a nível mundial, que aí foi após o fim da União Soviética, após o fim do bloco socialista, no começo da década de 1990. Então nós teremos esses 3 momentos sendo marcantes para nós. E os Estados Unidos, eles conseguem exercer essa posição hegemônica, esse controle, de certo modo, sobre o mundo, apesar ou mesmo através de organismos internacionais. Cuidado com esse através ou apesar. Porque, ao mesmo tempo, nós temos alguns organismos internacionais que servem para possibilitar aos Estados Unidos exercer esse poderio hegemônico, e, por outro lado, nós temos outros organismos que deveriam, mas não conseguem impedir que os Estados Unidos exerçam de maneira exacerbada esse poderio. Então, nós temos, por exemplo, que a ONU, que o Banco Mundial, que o FMI, são organismos internacionais.
alguns claramente criados para permitir e facilitar a hegemonia dos Estados Unidos, e outros criados ou pensados para que isso não se tornasse tão marcante como nós observamos na atualidade. Então, por exemplo, através do FMI, através do Banco Mundial, os Estados Unidos conseguem exercer um grande poderio econômico, principalmente sobre as nações mais pobres. E mesmo com a existência da ONU, mesmo com a existência da Organização Mundial do Comércio, que deveria, de certo modo, combater esse poder exacerbado, os Estados Unidos, apesar desses organismos, continuam exercendo esse poder, muitas vezes de maneira unilateral. Ou seja, alguns organismos foram feitos para que isso acontecesse e funcionam bem, e outros foram feitos para que isso não acontecessem e não funcionam tão bem. E os Estados Unidos conseguem, através de organismos, ou mesmo contra alguns organismos, exercer essa influência, exercer esse poder hegemônico. E nós precisamos destacar aqui ainda com relação aos Estados Unidos, agora já trazendo para o contexto atual, alguns pontos, algumas características relativas ao governo, ao presidente Donald Trump. Então ele vai adotar uma política externa, ele vai adotar um conjunto de ações totalmente diferente das demais nações do mundo. E essas ações, essas políticas externas, elas vão estar voltadas exatamente para esse unilateralismo, para essa questão de colocar o interesse dos Estados Unidos acima de todos os interesses, colocar os interesses dos Estados Unidos sobre os objetivos de todas as demais nações. Então, esse conflito comercial, esse conflito econômico, ele vai ser uma marca da administração atual dos Estados Unidos. Se nós pensarmos durante a administração Obama, durante a administração Bush, que são governos anteriores, a China já apresentava um crescimento econômico, mas aí você tinha duas diferenças. Primeiro, o crescimento da China não era tão marcante como é na atualidade, e segundo, o foco da política externa dos Estados Unidos não era tão nacionalista como nós temos na atualidade. Então, as ideias que você precisa ter a respeito do governo Trump são ideias de que vão colocar os interesses dos Estados Unidos acima de todo o restante do mundo. Obviamente que os Estados Unidos sempre fizeram isso, só que nunca era de maneira tão demonstrada, nunca era de maneira tão clara como nós vemos na atualidade. Então nós teremos que o discurso do presidente Trump, ele vai focar na questão das indústrias nacionais. Ou seja, ele vai começar a trazer uma defesa da economia dos Estados Unidos. Ele vai começar a considerar todo o país como sendo concorrente e todo o país como tendo o interesse claro de prejudicar a indústria dos Estados Unidos. O slogan de campanha dele era fazer a América grande novamente. Ou seja, o que seria essa América grande novamente? Fazer com que os Estados Unidos tivessem o mesmo poderio que tinham no final da Guerra Fria. Lembra que no final da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam numa posição acima de todas as outras nações do mundo. Não havia ninguém no mesmo nível dos Estados Unidos. Só que depois disso você já teve o crescimento da Alemanha, você teve o crescimento do Japão, tem o crescimento maciço da China. Ou seja, essa ideia de fazer a América grande novamente seria, na verdade, a ideia de trazer para os Estados Unidos o mesmo poder que eles tinham quando eles conseguiram, de certo modo, derrotar a União Soviética durante a Guerra Fria. Então nós teremos que essa política dos Estados Unidos, essa política voltada para esse nacionalismo, vai gerar o que nós chamamos de isolacionismo estadunidense. Esse isolacionismo você encontra em várias matérias, várias reportagens, chamando não de isolacionismo, mas sim chamando de desglobalização. A ideia é exatamente essa. A gente tem a mania de inventar termos novos para coisas que já existem. Então, quando você vem falando aí a respeito de desglobalização, é a mesma coisa que isolacionismo, é a mesma coisa que romper relações com outras nações. Ou seja, você começa a ter uma política dos Estados Unidos mais centrada no próprio país e cada vez mais relacionada com outras nações. Ou seja, os Estados Unidos começam a se separar do restante do mundo. Os Estados Unidos começam a se desligar da globalização. Porque até agora a globalização foi muito positiva para os Estados Unidos. A globalização trouxe tudo que os Estados Unidos têm e colocaram eles na posição que eles se encontram.
Só que essa globalização que colocou os Estados Unidos nessa posição é a mesma globalização que está colocando a China na posição que ela está buscando. Então, os Estados Unidos sabem exatamente onde essa globalização pode levar a China. E eles não querem, de certo modo, serem parte disso. Ou seja, se retirar da globalização, adotar esse isolacionismo, seria uma maneira dos Estados Unidos não beneficiarem a China a ultrapassar o próprio poderio hegemônico que eles têm. Então, nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos da administração Trump, uma série de rompimentos dos Estados Unidos. Nós tivemos uma série de saída de acordos, uma série de afastamento em relação às outras nações. Daqui a pouco a gente fala mais especificamente sobre essas nações ou essas relações que foram rompidas. Então, juntamente com esse isolacionismo, os Estados Unidos começaram agora a praticar de maneira ainda mais intensa aquilo que eles já praticavam, que é a questão do protecionismo comercial. Ou seja, o protecionismo comercial seria erguer barreiras para os produtos importados, erguer barreiras para salvaguardar o seu próprio mercado. Basicamente, a ideia do protecionismo ela é muito simples. Eu vou guardar o meu mercado para as minhas próprias indústrias. Eu vou guardar o meu mercado para os meus próprios produtos. É exatamente essa política nacionalista, em termos comerciais, que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. Ou seja, você não pode diretamente fechar o país para tudo que vem de fora, mas você pode dificultar a entrada do que está vindo. E a maneira mais fácil de se dificultar essa entrada seria através da tarifação, seria através da cobrança desses impostos, que são as chamadas tarifas alfandegárias ou tarifas aduaneiras. Nós vamos ver mais à frente que é exatamente isso que está na raiz do conflito com a China. É exatamente essa questão de cobrar imposto do que vem da China para garantir para as indústrias dos Estados Unidos o mercado interno do país. Então, essas políticas do presidente Trump de isolacionismo, de desglobalização, de nacionalismo, de protecionismo, de afastamento dos acordos e das outras nações, isso está levando os Estados Unidos num caminho completamente oposto àquele que deveria estar indo. Ou seja, nós vivemos num mundo em que você busca conexão, que você busca integração. Nenhum país consegue ser autossuficiente. E os Estados Unidos estão se fechando dentro da sua própria economia. Qual que é o risco disso? Muita coisa que os Estados Unidos consomem tem que vir de fora. E muita coisa que os Estados Unidos produzem tem que ir para fora. Quando você começa a fechar demais o seu mercado, você dificulta a chegada dos produtos importados. E quando você dificulta a chegada dos produtos importados, significa que os outros países vão fazer a mesma coisa com o seu produto. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que começam a ter dificuldades para receber aquilo que vem de fora, eles vão começar também a enfrentar dificuldades para mandar para fora as suas mercadorias, fruto dessa política isolacionista, fruto dessa política desglobalizante. Então, com relação a essa política externa do governo Trump, com relação a essa política externa de rompimento com as nações, nós temos uma série de eventos que podem ser mencionados aí. O primeiro deles, e o mais importante, foi dentro da própria campanha. Você está num momento de desenvolvimento de blocos econômicos, de busca de integração, de expansão de mercados, e durante a campanha o presidente dos Estados Unidos propõe construir um muro na fronteira do seu vizinho. E o México não é simplesmente um vizinho pobre dos Estados Unidos. O México é um grande fornecedor de commodities, o México é um grande fornecedor de mão de obra barata, é um grande comprador de produto dos Estados Unidos. Então a ideia, por mais que seja uma frase batida, por mais que seja uma frase bem simbólica, é a mesma ideia que nós tínhamos no final da Guerra Fria. Os países têm que buscar criar pontes entre si, não construir muros entre si. E os Estados Unidos estão indo exatamente no caminho oposto. Os Estados Unidos estão buscando exatamente a construção de muros, a construção de barreiras, sejam barreiras materiais, como essa questão do muro, ou sejam barreiras imateriais, como a questão do protecionismo, das barreiras alfandegárias para os produtos estrangeiros. Então, essa proposta de
construir um muro na fronteira com o México, de fazer o governo mexicano bancar esse muro que seria construído, já diz bem a respeito dessa questão do nacionalismo, dessa questão do conservadorismo que ajudou a eleger o presidente dos Estados Unidos. O mundo, de maneira geral, passa hoje um crescimento perigoso de movimentos conservacionistas. E esse crescimento ele vai encontrar muitas pessoas dispostas a ouvir esses discursos mais duros. E a população dos Estados Unidos, historicamente, é conservadora, é uma população nacionalista. E aí, se você acha alguém que convence a população que a culpa dos problemas dos Estados Unidos é o México, então, na verdade, os mexicanos ficam com essa culpa e aí a economia dos Estados Unidos não se responsabiliza pelos seus próprios erros. Ou seja, é a ideia de você colocar no outro uma responsabilidade que seria sua. Os Estados Unidos tomaram rumos errados e agora joga sobre os outros países essa responsabilidade. E para uma população majoritariamente conservadora, a gente começa a ver essas questões tendo repercussões. Isso gera voto, isso elegeu o presidente dos Estados Unidos. Após eleito, ele vai manter ainda mais essas ações isolacionistas. Então, por exemplo, nós tivemos que o Acordo de Paris, estabelecido para buscar a redução das emissões de CO2 para a atmosfera, o Acordo Climático de Paris, que tinha o objetivo de ampliar os acordos do Protocolo de Quioto, os Estados Unidos simplesmente abandonaram esse acordo. Lembra que lá atrás os Estados Unidos já não tinham ratificado o Protocolo de Quioto. Eles já não tinham concordado lá na década de 90 com esse protocolo. E agora, além de não concordar, os Estados Unidos também se retiram fisicamente do Acordo de Paris. Ou seja, o mundo todo caminhando nessa direção da sustentabilidade, da questão da busca de, entre aspas, saúde ambiental para o mundo, e os Estados Unidos indo na direção oposta. Os Estados Unidos abandonando toda e qualquer responsabilidade com relação à poluição atmosférica, com relação à liberação de CO2. Além da saída desse Acordo de Paris, os Estados Unidos também resolveram sair da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ou seja, a Comissão de Direitos Humanos, que fiscaliza excessos de governos, excessos de forças militares, os Estados Unidos também abandonaram essa comissão. Lembra que os Estados Unidos já tiveram problemas disso lá atrás, ainda durante o governo Bush, com a questão das prisões no Afeganistão, as prisões no Iraque. Tem muita crítica com relação à prisão de Guantánamo em Cuba. Ou seja, os Estados Unidos, historicamente, são acusados de não respeitarem direitos humanos, mas eles ainda permaneciam nessa comissão da ONU. Agora, nem a permanência na comissão da ONU mais os Estados Unidos estão. Ou seja, os Estados Unidos, materialmente, ele sai de acordos que fisicamente ele já não estava de fato. E até acordos futuros ou propostas futuras são abandonadas. Ou seja, havia um plano muito grande de criação de um bloco econômico transcontinental com países da América, países da Ásia, países da Oceania, e os Estados Unidos também resolveram sair desse bloco econômico. Lembra, eles não estão preocupados com indústrias ou produtos de outros países. É uma questão nacionalista. Segundo o governo dos Estados Unidos, do mesmo jeito que o México prejudica a economia dos Estados Unidos no NAFTA, essa aliança transpacífica também iria prejudicar os Estados Unidos, porque isso iria fazer com que eles tivessem que abrir o seu mercado ainda mais para produtos de outros países. E é exatamente isso que eles não estão querendo. É exatamente o oposto que eles estão buscando. Entrar num bloco econômico significa abrir a economia para produtos dos outros países membros. Assim como também os Estados Unidos abandonaram um acordo geopolítico extremamente importante, que é o Tratado Nuclear do Irã. Nós tivemos lá na transição da década de 60 para a década de 70 a assinatura do chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, que os países chegaram à conclusão que deveriam estar diminuindo os arsenais atômicos. Alguns países lá atrás não assinaram esse acordo, e um deles é o Irã. E recentemente nós tivemos que Irã e Coreia do Norte foram acusados de estarem investindo em programas nucleares, de estarem descumprindo esse tratado de não proliferação. Só que aí você tem um problema político. O Irã não era obrigado a cumprir o tratado de não proliferação, porque ele não tinha assinado, ele não era signatário desse acordo.
Então houve a necessidade de criar um acordo extra para que o Irã passasse a respeitar as regras que os outros países estavam respeitando. Então, o Irã, que sofria várias sanções econômicas de outros países, negociou, os outros países tiraram as sanções econômicas e o Irã diminuiu o enriquecimento de urânio e passou a permitir que investigadores externos visualizassem ou controlassem o seu programa nuclear. Só que quando o governo dos Estados Unidos resolve reimpor as sanções ao Irã, o Irã também se vê no direito de abandonar esse tratado. Então, hoje nós temos o Irã investindo maciçamente em enriquecimento de urânio e não pode ser, entre aspas, punido politicamente, porque os Estados Unidos aboliram o acordo que o Irã deveria seguir. Então, também já é uma questão de rompimento, é uma questão de não se preocupar com questões externas, mas sim centrar apenas para questões internas. E aí nós já estamos entrando bem em atualidades, já dá para a gente falar também que toda a questão da pandemia, toda a questão do coronavírus também colocou os Estados Unidos em rota de colisão com a China, dentro da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde é cobrada pelos Estados Unidos de não estabelecer uma cobrança maior sobre a China. Os Estados Unidos acusam a China de ter, entre aspas, criado e espalhado o coronavírus pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde, ela evita entrar nesse tipo de discussão e os Estados Unidos, eles se veem desagradados por essa postura, entre aspas, neutra ou resiliente da Organização Mundial da Saúde. E na sexta-feira agora, o governo dos Estados Unidos resolveu sair da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, já tinha abandonado o Acordo de Paris, a Comissão dos Direitos Humanos, a Aliança Transpacífica, o Tratado Nuclear, já tinha abandonado o NAFTA e criado um outro bloco econômico com benefícios próprios e não com benefícios igualitários para México e Canadá. E agora, essa semana também, os Estados Unidos, no meio da pandemia, abandona a Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos uma série de políticas isolacionistas, uma série de políticas que colocam os Estados Unidos cada vez mais em rota de choque com outras nações. E isso se torna ainda mais sério porque isso está indo no caminho completamente oposto ao que a China tem feito. Então, se nós compararmos essas questões da China agora com algumas questões que nós acabamos de ver relativas aos Estados Unidos, nós podemos observar alguns pontos importantes. Então, primeira coisa, com relação a características da China. Primeiramente, a China vai ser um país, uma economia em transição. Lembra que a China está em transição do socialismo para o capitalismo desde a década de 70, desde 1976, desde a morte de Mao Tse-tung, a China está fazendo uma conversão lenta e gradual para o capitalismo. É um país de economia cada vez mais capitalista, mas politicamente ainda tem aquele autoritarismo, ainda tem aquela questão do unipartidarismo típico das nações socialistas do contexto da Guerra Fria. Ou seja, a China, nesse modelo nem capitalista e nem socialista, ela é o que nós chamamos atualmente de socialista de mercado. Ou seja, o regime socialista de mercado seria, de certo modo, uma mistura, uma transição entre esses dois sistemas antagônicos. A China consegue ser mais ou menos capitalista e mais ou menos socialista ao mesmo tempo. Nós podemos falar que, economicamente, a China já adota uma economia de mercado, já abre para as indústrias estrangeiras, já permite indústrias e propriedades privadas, mas politicamente você ainda não tem eleições diretas, você ainda tem um único partido, você ainda tem um autoritarismo muito grande sobre a população. Então nós podemos falar que a China hoje adota uma economia modernizada, muito próxima ao capitalismo ocidental, porém, politicamente, ainda vive aqueles resquícios do contexto de Guerra Fria, daquele contexto de adoção plena do regime socialista. Então, década de 70, lembra que nós falamos lá no começo que na década de 70 os Estados Unidos estavam começando a dominar a produção tecnológica. Os Estados Unidos estavam se tornando potência de produção tecnológica com a terceira revolução industrial.
ao mesmo tempo que a China começava gradativamente a abandonar o socialismo e ingressar no capitalismo, fazer essa transição socialista de mercado. E à medida que a China adere a esse socialismo de mercado, à medida que ela vai se transformando lenta e gradualmente numa nação capitalista, ela vai abrindo a sua economia. Ou seja, a China, à medida que ela abre a sua economia, ela passa a atrair indústrias estrangeiras. Indústrias estrangeiras ou indústrias multinacionais estão em busca de lucro. E o lucro ele é alcançado muito mais facilmente quando você gasta pouco para produzir. Então, no caso da China, ela oferece custos produtivos extremamente baixos, principalmente relativos a impostos e mão de obra. Salários extremamente baixos, impostos extremamente reduzidos, típicos de um país onde você tem um Estado que controla completamente a questão econômica. Então, esse controle econômico que o Estado ainda exerce, porque não é totalmente liberal, permite à China reduzir os seus custos. Nós podemos falar que a China hoje é uma expressão clara de um tigre asiático. Ela vai entrar naquele grupo dos novos tigres asiáticos, principalmente o seu litoral, onde nós temos as chamadas zonas econômicas especiais. Nesse litoral chinês, nós vamos ter multinacionais atraídas por essa mão de obra e por esses salários reduzidos. Então, nós teremos que, como a China se abre rapidamente para os investimentos externos e oferece custos muito baixos, quase toda grande indústria quer ir para a China. E quando uma indústria vai para a China, ela leva consigo tecnologia. Então, a China, na década de 70, estava atrasada em termos tecnológicos, em termos comerciais, e agora, com a chegada dessas multinacionais, além de capitais, que são os investimentos, chegarão ao país também tecnologias. E nós teremos que, após a terceira revolução industrial, na década de 70, e a China começa, entre aspas, a se abrir para o mundo, os Estados Unidos estão entre os grandes investidores na China. Ou seja, os Estados Unidos estão mandando indústrias para a China por dois motivos. Produzir muito barato e ter acesso aos mercados asiáticos. Lembra que até agora o interesse dos Estados Unidos na Ásia era só conter o socialismo. A partir de agora, o interesse dos Estados Unidos na Ásia passa a ser também ganhar dinheiro, passa a ser também ter acesso a mercados consumidores, mão de obra barata, custos produtivos muito baixos. E a China vai ter uma vantagem muito grande. Diferente do que aconteceu com a Europa, diferente do que aconteceu com o Japão, com a América Latina, a China não vai ter um endividamento muito grande pós-Segunda Guerra Mundial. A China praticamente passa à margem da Segunda Guerra Mundial. A China não vai ter grandes destruições ou não vai ter grandes reconstruções. Então, os Estados Unidos vão conseguir endividar muito a Europa, vão conseguir endividar muito a América Latina, o Japão, e esse endividamento vai trazer uma dependência. Só que a China não vai contrair grandes empréstimos. A China não vai ter o que ser reconstruído depois da guerra. E a China, entre aspas, vai passar ilesa desse endividamento externo. Por isso que os Estados Unidos hoje não conseguem exercer controle sobre a China, porque existe uma dívida muito pequena entre os dois países. E essa dívida, entre aspas, muito pequena, faz com que a China tenha uma liberdade que os outros países não tenham com relação aos Estados Unidos. O grande problema dos Estados Unidos é que até agora eles concorreram com países que eles dominam. A partir de agora eles estão concorrendo com uma nação que não é dominada, que não é endividada, que não é dependente. Podemos falar que desde o final da Guerra Fria, os Estados Unidos nunca enfrentaram de fato um adversário forte. Qualquer adversário devia para os Estados Unidos, era controlado pelos Estados Unidos. O problema é que agora o adversário tem autonomia. O problema é que agora o adversário, o concorrente, tem liberdade para fazer seus investimentos e adotar as suas próprias políticas. Então, essa questão de modernizar rapidamente, receber indústrias estrangeiras, não ter grande dívida externa com os Estados Unidos e com os grandes bancos internacionais, trará liberdade para a China e essa liberdade vai se materializar em autonomia. E aí, trazendo essas questões para contextos mais atuais, do mesmo jeito que nós analisamos a questão relativa ao governo dos Estados Unidos, nós precisaremos também fazer uma análise rápida sobre o atual governo da China.
Então a China, desde 76, desde a terceira revolução industrial, vem tendo governos cada vez mais aptos, cada vez mais afeitos a uma abertura para o Ocidente. E esses governos mais aptos, mais afeitos a essa abertura para o Ocidente, são governos que vão trazer cada vez mais investimentos externos para a China. Então nós teremos que o atual governante da China, o Xi Jinping, ele vai ter uma postura econômica muito mais liberal. Cuidado com essa questão desse primeiro tópico que nós temos aí. Ele não é um liberal, ele continua sendo socialista, ele é presidente do comitê do Partido Socialista. Ele não é liberal, ele é mais liberal que os anteriores. Então a China vem vivendo governos sucessivos de lideranças socialistas, só que são lideranças socialistas cada vez mais ocidentalizadas, cada vez mais liberais, cada vez mais, entre aspas, capitalistas. Nós observamos isso lá na década de 70, com o governo do Deng Xiaoping, nós observamos isso recentemente com o governo do Hu Jintao, e agora com o governo do Xi Jinping, nós temos ainda mais claramente essa questão, essa ocidentalização, essa capitalização, esse liberalismo chinês sendo aplicado cada vez mais de maneira clara. Ou seja, até agora a China queria ser uma potência na Ásia. Agora, se ela quer ser uma potência do mundo, ela vai precisar se adequar ao mundo. E como o mundo é capitalista, a China vai ter que implantar políticas que conduzam o país também ao liberalismo econômico. Então, nós teremos que, desde o final do governo Mao Tse-tung, nós veremos que a China vai implantar uma série de reformas econômicas. Cuidado aqui que a gente vai ter que destacar e deixar bem claro que todas as mudanças, todas as reformas são sempre econômicas. Politicamente, a China mudou muito pouco. Politicamente, ela continua como era durante o governo Mao Tse-tung, durante o regime socialista. Porém, você tem algumas mudanças restritas ao campo econômico. Então, cuidado quando você falar a respeito de abertura da China, de modernização da China, de liberalismo na China, tem que deixar claro que isso é apenas econômico. A China não vai fazer uma transição concreta e rápida como a União Soviética fez. Lembra que no final da Guerra Fria, a União Soviética se desestruturou e a Rússia já implementou imediatamente mudanças políticas e econômicas. Nós sempre falamos que no final da União Soviética nós tivemos a Glasnost mudando a política e a Perestroika mudando a economia. Nós podemos falar, só para ter um comparativo, que a China viveu uma perestroika. A China vive um processo de reforma econômica. Mas a China não vive uma glasnost, ela não vive nenhuma mudança de cunho político. Ainda não é pluripartidarista, ainda não tem eleições diretas, ainda não tem liberdades individuais. Por isso que nós falamos que é um país nem socialista e nem capitalista. É um país socialista de mercado. A economia é cada vez mais capitalista, mas a política continua claramente socialista dentro do país. Então, o Xi Jinping ele vai ampliar ainda mais essas reformas. Então, ele vai ampliar uma série de concessões para indústrias estrangeiras, vai ampliar as zonas econômicas especiais, vai ampliar os investimentos do Estado, as parcerias com a iniciativa privada. Então nós teremos que ele vai buscar a aproximação econômica com outras nações. Cuidado com essa aproximação econômica. A China está se aproximando das outras nações com o mesmo interesse que os Estados Unidos se aproximaram lá atrás. Ter acesso a fornecimento de commodities, ter acesso a mercados consumidores, ter acesso a recursos que são necessários. Ou seja, a China se aproxima com as outras nações para exercer a mesma hegemonia que os Estados Unidos conseguem exercer por terem se aproximado do restante do mundo lá atrás. Então, essa aproximação ela é meramente econômica. É uma questão de levar para os outros países os produtos chineses e trazer dos outros países aquilo que a China necessita para continuar produzindo. E a China vai desenvolver muito essa parceria entre o Estado e o capital privado. O Estado não vai ter dinheiro para bancar sozinho esses investimentos, só que ele também não vai dar total liberdade para o capital privado, para esse capital privado fazer o que ele quer. Porque sabe que se esse capital privado começar a ganhar muito dinheiro, no futuro ele vai se tornar mais forte que o próprio Partido Comunista Chinês.
e é exatamente isso que eles não querem. Então nós temos que o Estado dá liberdade, só que ele controla essas liberdades. Economicamente, industrialmente, existe um termo, existe um conceito que a gente chama de joint ventures. Essas joint ventures seriam empresas criadas em parceria do Estado com o capital privado. Aqui no Brasil a gente chama isso de parceria público-privada. Então, na verdade, seria a mesma coisa. É uma empresa que ao mesmo tempo recebe capitais do Estado e capitais da iniciativa privada. Assim você incentiva o capital privado a investir, mas você não torna ele totalmente forte, ou talvez mais forte até do que o próprio partido. Então você tem que, essa modernização que a China experimenta desde a década de 70, ela vai se tornar cada vez mais intensa, ela vai se tornar cada vez maior nos últimos anos. E a tendência é que essa liberalização econômica aumente cada vez mais o poder da China. Então podemos fazer um comparativo rápido que hoje a China está buscando parceiros e os Estados Unidos estão perdendo, abrindo mão de parceiros. Então nós temos duas potências indo em caminhos diferentes, embora elas estejam querendo a mesma coisa, que é a hegemonia, que é a soberania, que é o poder econômico. Então, entendida essa parte do presidente ou do governante chinês, dá para a gente falar também a respeito dessas políticas externas, dá para a gente falar a respeito dessas ações que ele tem tomado. Lembra, são ações que vão contra aquela questão da desglobalização, que vão contra aquelas ideias de isolacionismo. A China está indo no caminho totalmente oposto. A China está mirando claramente em países que estão no seu mesmo nível. Observa que a China está se tornando cada vez mais capitalista. E nós sabemos que no capitalismo você tem a disputa dos desiguais. Você tem sempre aquele que está acima explorando e o que está abaixo sendo explorado. Então não é inteligente para a China buscar relações com quem está muito à frente dela. Porque se você busca no capitalismo se relacionar com quem está acima, você tem que aceitar uma posição de explorado. Então você tem que buscar sempre relações com quem está abaixo ou com quem está no mesmo nível, para que você consiga exercer poder, para que você consiga exercer soberania sobre os demais. É por isso que a China busca, ou ela mira esses países emergentes, esses países que estão em condições econômicas próximas do nível chinês. Então a China vai mirar nessas nações que já são ricas, mas ainda não são potências mundiais. Nós temos aí dentro desses grupos emergentes os chamados BRICS. A formação dos BRICS é exatamente uma materialização da política externa da China moderna. Nós sabemos que isso beneficia todos os emergentes, mas no final das contas a China vai receber muito mais benefício do que os demais. A China também investe muito, isso é uma característica herdada do período socialista ou do período de bipolaridade, investe muito em propaganda. Ou seja, essa questão de fazer propaganda para o resto do mundo acaba sendo muito positiva. No mundo do politicamente correto, você parecer a pessoa que faz a coisa certa ou parecer o país que faz a coisa certa, acaba rendendo bons resultados. Ou seja, nós tivemos que os Estados Unidos abandonaram o Acordo de Paris. A China, que lá atrás, no protocolo de Kyoto, nem era obrigada a reduzir as suas emissões, porque não era uma potência mundial, não era um país do anexo 1, as potências que eram obrigadas a reduzir as emissões, hoje a China ela está investindo, ela está fazendo discurso que voluntariamente vai reduzir as suas emissões. Ou seja, faz muito alarde, faz muita propaganda sobre a promessa da China de redução massiva das suas emissões de gases para a atmosfera. Então, com relação a essas questões relativas a emissões de gases poluentes, nós podemos falar que a China está à frente do restante do mundo, só que é uma questão meramente propagandista, uma questão meramente de marketing. O que a China diz? A China afirma que vai reduzir não em 5,2% as suas emissões. A China afirma que vai reduzir em 30% as suas emissões. E aí parece que a China está dando um passo muito maior que o restante do mundo. Parece que a China está muito preocupada com a questão ambiental do mundo atual. Na verdade, o que a China está fazendo é aproveitando um momento favorável.
Nós sabemos que grande parte da energia da China ainda é produzida por carvão mineral. E nós sabemos que o carvão mineral é uma das fontes mais poluentes que nós temos na atualidade. Só que as reservas de carvão da China, as reservas da região da Manchúria, elas já estão praticamente esgotadas. Ou seja, é natural que a China tenha que abandonar o consumo do carvão e substituir por petróleo ou por outras fontes de energia renováveis ou não. E automaticamente, ao parar de consumir carvão, porque acabou o carvão, a China já vai ter uma redução gigantesca das suas emissões. Ou seja, a China não precisa fazer absolutamente nada para reduzir as suas emissões. Basta esperar o carvão mineral acabar. E como essas reservas não vão muito longe, a China está usando esse aspecto natural e consequente para fazer propaganda de que o partido da China, o Partido Comunista Chinês, está preocupado com o restante do mundo. Mas isso é só uma herança da questão da propaganda, da mídia que nós tivemos lá durante a Guerra Fria. Então essa questão da redução das emissões é muito mais uma consequência do esgotamento das reservas de carvão do que uma preocupação socioambiental da China. Além disso, o governo também tem ampliado as políticas de incentivo às exportações. Lembra que a China, adotando o modelo dos tigres asiáticos, ela se torna uma plataforma de exportação. Os salários da China são tão baixos que a população do país não tem como consumir as mercadorias que são produzidas ali. E se essa população não tem condições de consumir essas mercadorias, elas têm que ser destinadas para o mercado externo. Ou seja, a China produz cada vez mais, só que a população não consome no mesmo ritmo. Sobra muito na China, existe muito excedente. E o governo chinês tem que incentivar essas exportações, principalmente criando infraestruturas, criando portos, criando sistemas viários que levem esses produtos para fora da China. Só produzir muito e não vender não gera lucro. E como nação que está entrando no capitalismo, a China busca obter lucros. E nós teremos também que, como a China está se modernizando rapidamente e essas multinacionais estão indo para lá levar tecnologia, significa que a China está tendo acesso a tecnologias que ela levaria décadas para se desenvolver. Ou seja, as outras nações levaram várias décadas para desenvolver os produtos modernos. Para a China basta copiar esses produtos, ela já pega a tecnologia pronta e automaticamente ela tem um incremento tecnológico muito mais rápido. Aquilo que os outros países tiveram que fazer lentamente, passo a passo, a China consegue queimar várias etapas, porque quase tudo ela já recebe pronta, ela não tem que inventar nada, ela só tem que melhorar aquilo que já existe. Então isso acaba acelerando o processo de desenvolvimento. E aí você precisa se associar a outros países, tanto para ter acesso à tecnologia que eles têm, como para mandar os seus produtos que você não consome para esses outros mercados consumidores. Então, dentro dessas políticas externas, nós podemos falar brevemente a respeito dessa questão do bloco dos emergentes, a respeito da formação do grupo dos BRICS. Essa formação desse grupo dos países emergentes no início do século XXI visa exatamente aproximar a China dos seus alvos, dos seus pontos de interesses. Ou seja, são países que estão no mesmo nível, que não vão exercer exploração sobre a China, então são países interessantes para que ela se relacione. Então, essas nações, elas estão querendo reduzir a dependência econômica. Quando nós falamos aqui de reduzir a dependência econômica, obviamente que nós estamos falando de reduzir a dependência em relação às grandes potências tradicionais. Ou seja, esses países dos BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, são países que até agora tinham uma certa, ou em casos, uma grande dependência em relação ao FMI, em relação ao Banco Mundial, em relação à União Europeia, aos Estados Unidos. Esses países querem agora buscar, de certo modo, uma cooperação entre eles, que estão no mesmo nível, visando diminuir essa dependência, diminuir essa exploração externa. Ou seja, eles vão se agrupar entre si para não ter que depender ou ser explorado por quem está acima deles. Toma cuidado com relação a esse BRICS para você não considerar como sendo um bloco econômico. Ele é, no máximo, um bloco que a gente chama de bloco informal.
Um bloco informal seria, entre aspas, um quase bloco econômico. Lembra que um bloco econômico ele pressupõe acordos multilaterais, ele pressupõe acordos que são comuns para todos. Um bloco informal ele é composto por acordos bilaterais. Acordos bilaterais são aqueles que são firmados entre alguns membros, mas que não são obrigatórios para os outros. Por exemplo, no caso do Mercosul, que é um bloco formal, quando você estabelece um acordo para 2 países, esse acordo tem que ter validade também para os outros países. A mesma coisa para a União Europeia. Agora, no caso dos BRICS, como se trata de um bloco informal, os acordos não precisam ser multilaterais, os acordos podem ser bilaterais. Ou seja, existem acordos entre o Brasil e a China que não valem para a Índia, que não valem para a Rússia. Existem acordos militares entre a China e a Rússia que não tem nada a ver com o Brasil, com a Índia ou com a África do Sul. Então, a vantagem de um bloco informal é que os países membros podem escolher apenas os acordos que sejam vantajosos para eles. Num bloco formal, você tem que aceitar os acordos, sejam bons para você ou bons para os outros. Num bloco informal, você escolhe só os acordos que mais te agradam. E é exatamente isso que a China está buscando. Como a China está se industrializando, se desenvolvendo rapidamente, ela passa a precisar cada vez mais de matérias-primas e recursos energéticos. Nós sabemos que em termos de matérias-primas o país não tem grandes disponibilidades e em termos de fontes energéticas o carvão mineral que existe ali já está praticamente esgotado. Então essas commodities vão sustentar o futuro econômico da China e essas commodities terão que vir de fora. E é mais fácil você trazer commodities de países que são seus parceiros do que de países que são seus concorrentes. Por isso os BRICS são importantes para a China. O minério de ferro e o petróleo do Brasil, o carvão mineral, o petróleo e o gás proveniente da Rússia, metais nobres ou terras raras provenientes da Índia. Você tem uma série de recursos que são extremamente interessantes para a China e que tornam esses países emergentes atrativos para esses acordos bilaterais. Assim como a China mira também nos mercados consumidores em expansão. Ainda são economias quase desenvolvidas. Não são mercados consumidores com o mesmo poder de compra dos Estados Unidos, mas são nações que estão crescendo economicamente, são nações que no futuro vão absorver muitos produtos. Se você pega mercados como a Rússia, como a Índia, como o Brasil, que são populações muito numerosas, esses mercados são extremamente interessantes, porque você tem ali condições de vender os seus produtos. E o próprio mercado chinês, que é o maior mercado do mundo, quando começar a consumir, você vai ter grande absorção de mercadorias chinesas. Então, sobre os BRICS, são esses os interesses. Ou seja, os BRICS deixam claramente para nós a diferença da política externa entre Estados Unidos e China. Quando os Estados Unidos constroem um muro entre ele e seu parceiro, a China busca aproximação com parceiros futuros e parceiros que estejam no mesmo nível para poder não gerar essa dependência ou essa exploração. Então, o grande objetivo da China seria aumentar a sua rede de influência. E aí o governo chinês, a partir de 2013, lançou esse projeto, ou esse conjunto de vários projetos, que ficou conhecido como a nova Rota da Seda da China moderna. Então essa Rota da Seda vai receber esse nome por conta, ou em alusão, àquela Rota da Seda que já houve na China lá no século II a.C., quando a China expandiu seus mercados, abriu vias de transportes para os países vizinhos para poder mandar os seus produtos, principalmente seda naquele período. Então hoje o que a China busca é mais ou menos a mesma coisa, só que muito maior. Antes você tinha que a China buscava associação com países vizinhos. Hoje a China busca associação, busca mandar os seus produtos para todos os lugares do mundo. Lembra, essas rotas elas são de mão dupla. Ao mesmo tempo que a China está mandando os seus produtos, ela está trazendo commodities, ela está trazendo recursos que são necessários para a sua economia. Ou seja, essa nova Rota da Seda, ela corresponde para nós ao maior volume de investimentos financeiros da história da humanidade. Nunca nenhum país, nenhuma economia fez investimentos tão grandes como a China está se propondo fazer. Esses investimentos da China, eles são
orçados em cerca de 5 trilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia clara do que seriam 5 trilhões de dólares, 5 trilhões de dólares é mais ou menos 3 vezes o PIB do Brasil, quando o Brasil tinha dinheiro. Ou seja, antes da crise econômica, o Brasil tinha um PIB de mais ou menos 1,5 trilhão. Só o que a China vai investir vai dar mais de 3 vezes o que era o PIB do Brasil antes da crise. Ou seja, são investimentos gigantescos que vão atingir 65 países. E esses 65 países vão corresponder para nós a mais de 60% de toda a população da Terra. Então, esses 60% de população da Terra, nós podemos ver como sendo 60% de toda a mão de obra e de todo o mercado consumidor mundial. Isso vai estar disponível e acessível, porque essa rota da seda, a construção desses portos, dessas estradas, dessas ferrovias, desses aeroportos, eles vão conectar a China a praticamente todo o restante do mundo. Todos os continentes habitados vão receber investimentos chineses. O único continente que não vai receber investimento, por enquanto, é a Antártida, porque não existe ainda interesse da China. Mas como nós sabemos que existe na Antártida grandes reservas de minério de ferro, futuramente até a Antártida vai receber investimentos da China, visando a exploração dos recursos que ali existem. Então, essas infraestruturas, principalmente de transportes, visam exatamente essa conexão, levar os produtos da China e trazer as commodities desses países. Então, nós vamos ter a tentativa de tornar o mundo acessível aos produtos chineses. Cuidado para você não confundir, não usar o termo errado, mas só para você ter uma ideia, é mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram na Europa lá com o Plano Marshall, para abrir os mercados consumidores, para abrir espaço para que os produtos estadunidenses sejam comercializados na Europa Ocidental. Então é mais ou menos agora, só que muito maior. E não é através de empréstimos como foi no Plano Marshall. Agora é através de investimentos diretos do governo chinês. E lembra, são investimentos tanto públicos quanto investimentos privados. Aquela parceria público-privada, aquelas joint ventures firmadas na China, é que estão disponibilizando essa quantidade absurda de capitais que estão sendo investidos. Então você tem aí estradas de ferro sendo criadas. Para a gente ter um exemplo claro, hoje a viagem de trem entre Rússia e China, ela leva aproximadamente 5 dias. Ou seja, para a China ter acesso ao petróleo da Rússia, para a Rússia ter acesso aos produtos chineses, os trens levam 5 dias para conectar esses dois países. A estrada de ferro que está sendo construída por essa rota da seda entre a Rússia e a China, ela vai utilizar trens-bala e essa viagem, que hoje é feita em 5 dias, vai ser feita em apenas 30 horas a partir de 2022. Ou seja, você tem que o tempo vai se tornar muito menor e o fluxo automaticamente vai se tornar também muito maior. Ou seja, novamente, os Estados Unidos se contraindo para investimentos internos, para investimentos nacionais, e a China expandindo o seu domínio, buscando hegemonia a nível planetário. Então, essa é a ideia dessa nova rota da seda. E aí nós precisamos entender isso como algo que faz parte de uma China que hoje é muito diferente daquela China anterior, daquela China tradicional, fechada, socialista e atrasada. Nós temos uma China moderna e cada vez mais competitiva, principalmente por essas tecnologias que foram assimiladas. Ou seja, a China vai seguir exatamente o mesmo modelo asiático de assimilação tecnológica. O que seria esse modelo asiático? É a mesma coisa que o Japão fez com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra e a mesma coisa que os tigres asiáticos fizeram com o Japão depois da década de 70. Você permite a entrada de indústrias estrangeiras que vão trazer tecnologias, que vão trazer capitais que você não tem, e aí você começa a copiar e melhorar essa tecnologia que as indústrias e os produtos estrangeiros estão trazendo. Ou seja, todo aquele trabalho que você teria para inventar um produto, ou para criar um produto a partir do zero, agora você simplesmente vai copiar algo que já existe e apenas melhorar para ficar à frente do seu concorrente. Então, esse modelo asiático fez o Japão ser o que ele é,
E esse modelo asiático fez os tigres asiáticos se tornarem o que eles estão se tornando hoje. E é esse mesmo modelo asiático de incorporação e de melhoria de tecnologia externa que está levando a China a uma situação de país moderno e cada vez mais competitivo. Lembra lá do começo que nós falamos que essa competitividade é ditada pela produção tecnológica. Quanto mais tecnologia você produz, quanto mais à frente você está do seu concorrente, mais você ganha dinheiro. E na sociedade capitalista, dinheiro é poder. E poder garante hegemonia, que é o que nós estamos falando desde o começo, que a China está procurando. Então, nós temos que esse desenvolvimento técnico da China, esse investimento em melhoria de tecnologia externa, faz com que a China, que inicialmente só produzisse mercadorias simples, agora consegue produzir mercadorias tecnológicas. É a mesma ideia que nós tínhamos dos tigres asiáticos. No começo, a mão de obra extremamente desqualificada só produziam mercadorias simples. Hoje, com essa mão de obra se qualificando, com o Estado investindo, os produtos melhoraram. E à medida que os produtos melhoram, automaticamente o valor agregado desse produto, o lucro que ele garante, também tende a aumentar. Então, nós temos hoje que vários produtos chineses, principalmente ligados à terceira revolução industrial, já competem quase que em pé de igualdade com produtos ocidentais, com produtos da Europa, com produtos dos Estados Unidos, principalmente aqueles ligados à chamada informação. Sempre que nós falamos a respeito de informação, lembra da terceira revolução industrial, nós falamos que lá ela foi chamada de revolução do meio técnico, científico e informacional. E nós falamos que essa terceira revolução ela foi baseada em evolução de transportes e principalmente telecomunicações. Ou seja, a informática, o setor da informação, é o que passa a ditar a competitividade pós-terceira revolução. E quem produz mais tecnologia, quem produz mais esses recursos, automaticamente consegue ganhar mais dinheiro, consegue acumular mais lucratividade. E é exatamente isso que a China está fazendo. Ela pode fazer mais rápido, porque ela não teve que inventar nada do zero. Ela só pegou algo que já era bom, e em alguns casos transformou em algo melhor, ou na pior das hipóteses, algo do mesmo nível. Só que muito mais barato que o seu concorrente consegue oferecer. E aí nós temos um exemplo claro, e aí isso é o que vai estar na base desses conflitos entre China e Estados Unidos, esses conflitos comerciais. O problema não são produtos chineses de maneira geral. O problema são os produtos atuais da China, são os produtos modernos que a China consegue fabricar hoje. E no epicentro desse conflito ou dessa disputa, nós temos uma empresa chinesa que é a Huawei. A Huawei vai se especializar em produzir bens dessa terceira revolução industrial. Vai se especializar em produzir principalmente smartphones, principalmente produtos relativos à informática. E é exatamente o que mais dá lucro. Só que ela vai ter uma vantagem. Ela não vai ter que partir do zero para nada. Ela vai ter exemplos de produtos muito bons a ser seguidos. E ela vai copiar esses produtos e vai tentar melhorar esses produtos. Se ela consegue fazer um produto que esteja próximo do nível do produto do concorrente e muito mais barato, significa que ela passa a ter acesso a muito mais mercados. Significa que o seu produto se torna muito mais atrativo e muito mais acessível para os consumidores. Por isso que essa empresa chinesa, ela hoje enfrenta vários embargos comerciais. Embargos comerciais seriam, para nós, ao pé da letra, proibição de entrar em alguns mercados. Ou seja, tem vários mercados que são fechados para os aparelhos dessa empresa, porque eles são tão mais baratos que os produtos nacionais que a população simplesmente compra só o produto chinês e as indústrias nacionais param de dar lucro e correm o risco de ir à falência. Então, além dos embargos comerciais, ainda existem acusações. A gente tem que lembrar que no ano passado, uma das executivas dessa empresa foi presa no Canadá, acusada de espionagem industrial. Ou seja, eles estão dentro das outras indústrias, aprendendo o que as indústrias fazem para tentar copiar. Se não conseguem melhorar, produzem exatamente a mesma coisa a um custo muito mais barato. E aí essa questão de espionagem industrial, como é considerada crime, ela é usada como justificativa para esses embargos comerciais.
Ou seja, você só pode proibir o produto de um país de entrar no seu mercado se você comprovar que ele cometeu algum crime. Como espionagem industrial é crime, esses países se baseiam nisso para barrar a entrada desses produtos chineses nos seus mercados consumidores. Então, nesse setor de telefonia, essa indústria chinesa ela já é a terceira colocada no mercado geral. Ou seja, se a gente pegar os mercados de smartphones atualmente, o terceiro modelo mais vendido, ou a terceira marca mais vendida, já é de uma empresa chinesa. E ela está concorrendo com empresas de potências mundiais ou empresas muito mais tradicionais. Então, é um produto novo, barato e num nível muito próximo daqueles que já estão no mercado. Por isso que ele é tão aceito, por isso que ele é, entre aspas, tão bem-vindo no mercado consumidor. Então, nós temos também que outros países estão buscando romper com esses monopólios dos Estados Unidos. Nós temos que os Estados Unidos, durante muito tempo, exerceram monopólios nesses produtos da terceira revolução industrial. A Microsoft já dominou por muito tempo o monopólio de sistemas operacionais. Nós temos que a iOS já teve por muito tempo monopólio de vários sistemas operacionais. E hoje você já tem outras opções, você já tem outras alternativas. E essas outras alternativas acabam sendo benéficas. E também a questão da geopolítica entra nisso. Todas as acusações de espionagem que o governo dos Estados Unidos enfrentou nos últimos anos colocou em xeque ou colocou em dúvida esse monopólio. Porque muitos países acusam os Estados Unidos de monopolizar esses sistemas operacionais para ter acesso a dados que os outros países que utilizam esses sistemas possam estar trocando por esses sistemas operacionais. Ou seja, você usar um sistema operacional dos Estados Unidos passa a ser considerado arriscado porque eles podem ter acesso a informações sigilosas. Então, existem vários países que estão querendo fugir desses sistemas controlados pelos Estados Unidos. E aí você tem sistemas como Android, como outros sistemas operacionais que começam a ganhar mercado, principalmente por populações que temem essa espionagem, essa infiltração estadunidense nas suas informações. Então nós temos que tudo isso acaba conspirando a favor dessas indústrias chinesas. E nós teremos que ela, além de estar em terceiro, ela consegue crescer muito mais rapidamente do que os concorrentes, por um motivo bem simples. Lembra, é uma indústria privada, mas que por trás dela tem investimento estatal. Ou seja, o governo chinês ajuda a subsidiar, o governo chinês ajuda a bancar os custos da evolução da Huawei. Então, por um lado, você tem a Apple, você tem a Samsung tendo que bancar elas mesmas os seus investimentos e o seu desenvolvimento, e por outro, você tem uma empresa que pertence a um capital privado extremamente rico da China e que ainda recebe apoio do Estado chinês. Por isso que consegue investir tanto, por isso que consegue crescer mais do que todos os outros concorrentes. Se a gente for fazer um comparativo rápido aqui em relação a essa questão do mercado, esse primeiro gráfico aqui vai mostrar para nós o mercado global. Ou seja, nós vamos pegar só valor numérico, nós vamos pegar só a quantidade de smartphone que é vendido por cada marca no mercado global, aí nesse intervalo de 2015 a 2019. Então, dentro desse intervalo, nós tivemos que dessas três marcas que são as mais importantes, Samsung, Apple e Huawei, a única que apresentou crescimento constante foi a indústria chinesa. E de 2015 para cá, ela cresceu de 5% para 17%. Nós tivemos que a Samsung praticamente manteve o seu mesmo valor de oferta, o seu mesmo valor de venda. A Apple, por conta da crise dos Estados Unidos, por conta de toda essa questão de sistema operacional monopolizado, teve um decréscimo, enquanto a empresa chinesa ela passou a dominar 17% de toda a oferta ou de todas as vendas de smartphones no período até 2019. Ou seja, já é quase um quinto dos produtos ou dos smartphones provenientes de uma empresa chinesa, uma empresa que surgiu em 2013, concorrendo com outras que surgiram lá no início do ano 2000, ou no caso dos Estados Unidos, até anteriormente. Então é uma empresa nova que cresce rápido, mas que cresce dessa maneira, não desenvolvendo nada de totalmente novo, mas sim copiando e melhorando tecnologias naquele modelo asiático, de trás a tecnologia externa, copia e ganha dinheiro com aquilo que foi
criado pelo outro. Obviamente que a qualidade desse produto ainda é inferior aos seus concorrentes. Se nós pegarmos em termos de qualidade, os aparelhos da Apple e da Samsung ainda estão bem à frente dos aparelhos da Huawei. Mas para um mercado consumidor que não é de uma grande potência mundial, o que conta definitivamente é o preço. E o produto chinês sendo mais barato significa que ele é muito mais atrativo para esses consumidores de menor poder aquisitivo. Num segundo gráfico aqui, a gente já especifica um pouco mais isso. Aqui a gente fala somente desses smartphones premium, que seriam aqueles de alto padrão. Então, aí, nesse caso, ela já vai estar bem atrás da Apple e bem atrás da Samsung, porque ainda não atingiu o mesmo nível de qualidade dos seus concorrentes. Então, em termos quantitativos, ela já domina uma fatia expressiva do mercado. Mas em termos qualitativos, em termos de desempenho do produto ou de qualidade do produto, ela ainda está um pouco atrás das suas concorrentes. Só que lembra, ela já chegou a 12% vindo de 2013 para cá. Então ela vai crescer muito mais do que as outras. Num primeiro momento, o que a gente tinha era que a China não conseguia produzir nem aparelho celular. Agora ela já produz esses smartphones. Daqui para ela produzir smartphones premium na mesma qualidade que os seus concorrentes, vai ser um salto bem mais rápido. Então, por enquanto, ela concorre somente em termos quantitativos, mas daqui a um tempo ela vai concorrer também com sistemas qualitativos, porque a qualidade do produto vai evoluindo. Basicamente, a conta é muito simples. Quanto mais smartphones eles vendem, mais dinheiro eles ganham, e quanto mais dinheiro eles ganham, mais eles investem na melhoria dos seus produtos. Como eles não tiveram que partir do zero, é muito mais rápido, é muito mais fácil esse desenvolvimento. Já passou várias empresas tradicionais e já está aí crescendo num ritmo muito mais acelerado que as suas concorrentes. E aí a tendência é que no futuro isso se torne uma guerra comercial muito mais benéfica para as indústrias chinesas. Então nós temos que essa questão da modernização da China, do desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico dos produtos chineses, é o que está para nós na base dessa guerra comercial, desse conflito que é travado entre o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então, nesse caso aí, se nós observarmos essa guerra comercial, essa questão das sobretarifas, das sobretaxas que nós temos, é basicamente disputa por mercados. Como é que você precisa entender isso? Antes, o que os Estados Unidos vendiam, ninguém mais vendia. Então não precisava proteger o mercado, não tinha concorrente. Hoje, cada vez mais, aquilo que os Estados Unidos monopolizavam, outros países também conseguem produzir, conseguem fornecer. E isso está colocando em xeque esse domínio, essa hegemonia. Ou seja, os Estados Unidos têm que proteger os seus próprios mercados. E eles vão fazer isso sobretaxando os produtos importados, principalmente aqueles provenientes da China. Lembra que nós falamos que os produtos chineses são muito mais baratos que os produtos estadunidenses. Impostos muito mais baixos, mão de obra muito mais barata, participação financeira do Estado que banca grande parte dos custos produtivos. Tudo isso faz com que os produtos chineses sejam infinitamente mais competitivos que os produtos estadunidenses. E a única maneira dos Estados Unidos garantirem o seu mercado para os seus produtos é fazendo com que os que vêm da China fiquem caros. E a única maneira de fazê-los ficar caro é cobrar imposto sobre a sua entrada nos Estados Unidos. Por isso que você tem essas tarifas. Quando falamos que os Estados Unidos cobram tarifas, eles estão, na verdade, tentando fazer os produtos chineses, que são mais baratos, se tornarem muito mais caros do que os produtos estadunidenses. Por enquanto, a China ainda não tem a mesma qualidade tecnológica que os Estados Unidos. Mas para um mercado que cada vez mais foca no preço, significa que a China vai ter acesso cada vez mais a mercados crescentes. Se é uma guerra, se é uma disputa comercial, ambos os lados vão fazer a mesma coisa. Então, de um lado, os Estados Unidos sobretaxam os produtos que vêm da China, e por outro lado, a China responde sobretaxando os produtos que vêm
dos Estados Unidos. E aí você fica nessa guerra de tarifas, cada um tentando fazer com que o produto que vem de fora fique mais caro. Só que no caso da China é muito mais uma retaliação do que uma defesa, porque o mercado interno da China é muito pequeno. O mercado interno da China ainda não é tão atrativo para os Estados Unidos. Só que a China tem que dar uma resposta, ela tem que dar uma contrapartida. Então nós vamos sobretaxar os Estados Unidos só para não ser algo unilateral. E nós temos que, na medida em que esses países começam a sobretaxar os produtos um do outro, isso abre possibilidades. Você pode pegar aí alguma coisa falando a respeito de vantagens para o Brasil. Como é que o Brasil pode se beneficiar dessa guerra comercial? O Brasil pode se tornar fornecedor para os Estados Unidos daquilo que vinha da China ou fornecedor da China daquilo que vinha dos Estados Unidos. O grande ponto que nós temos é que os Estados Unidos eles estão se associando aos emergentes. Na verdade, desculpa, a China está se associando aos emergentes. Então, se o produto que a China compra não vier dos Estados Unidos, pode vir de outro parceiro. Só que os Estados Unidos estão indo no sentido oposto. Eles estão se isolando. Como grande parte do que eles consomem vem da China, se não vier da China, não tem de onde vir esse produto. Então isso vai tornar ainda mais prejudicial do que benéfico para os Estados Unidos. Esse fechamento, essa desglobalização pode ser muito mais negativa do que positiva para os Estados Unidos. Então esse isolacionismo começa a gerar prejuízos. Como é que você quer, como nós falamos lá no começo, incentivar a indústria nacional se você começa a dificultar a concorrência? Porque quando você fecha o seu mercado para os produtos chineses, você dá garantia para que a China também feche o mercado dela para os produtos dos Estados Unidos. E aí você acaba criando uma situação que vai refletir em outros países. De repente, a China pode pressionar os outros BRICS para que eles também adotem essa guerra comercial contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram muito isso ao longo do século XX. Pressiona os aliados para que eles façam a mesma coisa que os Estados Unidos faziam. A China também vai fazer isso. Vai pressionar os seus aliados para que eles também fechem as suas fronteiras para os produtos dos Estados Unidos. Então, se a gente for fazer um comparativo dos fluxos comerciais entre essas duas nações, nós podemos observar aqui nesse infográfico algumas informações importantes. Primeiro, com relação a fluxo. A gente já na imagem do meio aí, a gente já consegue observar claramente que o fluxo da China para os Estados Unidos é infinitamente maior do que o fluxo dos Estados Unidos para a China. Esses valores aí, eles estão para nós em bilhões de dólares, ou seja, dos Estados Unidos para a China, cerca de 130 bilhões, e da China para os Estados Unidos, 500 bilhões de dólares. Muito mais do que o triplo nessa relação comercial. Então nós temos aí que essas relações acabam sendo muito mais benéficas para a China do que para os Estados Unidos. Então, só comentando a respeito das informações que nós temos aí. Com relação aos Estados Unidos, dados de 2017, das exportações dos Estados Unidos, somente 8,4% iam para a China. No caso da China, das exportações do país para os Estados Unidos, já eram 18%. Ou seja, a China é um fornecedor dos Estados Unidos muito maior do que os Estados Unidos fornecem para a China. E se nós analisarmos aí com relação às importações, o dado fica ainda mais discrepante. De tudo que os Estados Unidos importaram em 2017, 21% veio da China. E de tudo que a China importou em 2017, só 10% vieram dos Estados Unidos. Ou seja, a gente já nota aí claramente que os Estados Unidos hoje dependem muito mais do que vem da China do que a China depende daquilo que vem dos Estados Unidos. E em grande parte, muito do que vem dos Estados Unidos, a China pode muito bem trazer de algum de seus outros parceiros. Então os Estados Unidos começam a experimentar aquilo que os beneficiaram durante o período de pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a questão da dominação, a questão da hegemonia já está claramente sendo transferida da América para a Ásia. O polo de poder econômico e comercial do mundo está se transferindo dos Estados Unidos para a China.
Então, se a gente analisa aí a balança comercial dos Estados Unidos, balança comercial é a diferença entre o que você ganha exportando e o que você gasta importando. Então, quando você ganha mais do que gasta, nós falamos que a balança é superavitária. Agora, quando você gasta mais do que ganha, nós falamos que a balança ela é deficitária. Então, se nós observarmos aí, dá para ver que a China ganha 505 bilhões e os Estados Unidos ganham um pouco mais de 130 bilhões nessa balança comercial. Então, ela é extremamente deficitária para os Estados Unidos, ela é extremamente negativa para a economia dos Estados Unidos. O gasto é muito maior do que o ganho. Os produtos provenientes da China representam 1/4 das importações dos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos começarem a sobretaxar demais os produtos da China, eles vão estar sobretaxando algo que eles vão ser obrigados a comprar. Então, quando você depende muito de um fornecedor e você faz o produto dele ficar muito caro, você acaba se obrigando a gastar mais para importar algo que era mais barato no passado. Acaba sendo uma política que a longo prazo vai surtir muito mais efeitos negativos do que efeitos positivos. Ao passo que das importações da China, só 10% provém dos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos não quiserem mais fornecer para a China, ela vai ficar sem 10% do que ela consome. Agora, se os Estados Unidos não quiserem consumir da China, vão ficar sem 1/4 daquilo que eles consomem atualmente. Já dá para a gente ver quem realmente perde com essa guerra comercial e quem realmente perderia com uma ruptura plena entre essas nações. E o grande problema para os Estados Unidos é exatamente aquilo que nós falamos anteriormente. Antes, a China era só um fornecedor de produtos baratos. O valor agregado dos produtos chineses tem aumentado cada vez mais, porque a tecnologia tem melhorado, os produtos têm ficado mais modernos. Lembra, a China está assimilando tecnologia rapidamente. No mesmo ritmo que os produtos melhoram, eles vão ficando mais lucrativos. Então, esse déficit dos Estados Unidos tende a ficar cada vez maior para as próximas décadas. E com essa sobretaxa dos produtos importados, os Estados Unidos correm o risco de ter que gastar ainda mais do que eles já gastam e se tornar ainda mais deficitários do que eles são. Nós estouramos aí um pouquinho já o tempo, mas está terminando já, falta pouquinha coisa já, fiquem por aí que a gente já está quase encerrando. Com relação a essa questão, dá para a gente fazer uma análise rápida aqui, nós queremos destacar aqui apenas um ponto importante para você não cometer um erro de senso comum. A gente sabe que, economicamente, a China é um país menos desenvolvido que os Estados Unidos. Mas, por senso comum, a gente se habituou a achar que país menos desenvolvido sempre fornece produto agrícola e país mais desenvolvido sempre importa produtos agrícolas. Só que, para complicar a situação dos Estados Unidos, aqui com relação à China, houve uma inversão dessas questões. Porque os Estados Unidos fornecem para a China, basicamente, produtos agrícolas, principalmente soja. A China é hoje o maior consumidor da soja que os Estados Unidos exportam. Então, cuidado que isso é uma questão que muita gente pode errar em vestibulares aí. Porque a gente tem o hábito de achar que sempre os menos desenvolvidos são fornecedores de commodities agrícolas. E aí você acha uma questão de falando que os Estados Unidos exportam soja para a China. Isso é verdade, a China é um dos maiores consumidores mundiais de soja, porém ela não produz em larga escala. Não se adapta muito ao clima da China a produção de soja. Por isso que ela tem que trazer de fora. E quem vende essa soja para a China são os Estados Unidos. Só que percebe que um dos maiores produtores de soja no mundo atual é o Brasil. E o Brasil tem aproximado, nos últimos anos, as relações comerciais com a China. Lembra que nós falamos que essa disputa, essa guerra tarifária pode beneficiar vários países, inclusive o Brasil. Então nós temos que o Brasil pode se aproveitar disso. Se a China de uma hora para outra resolver não comprar mais soja dos Estados Unidos, a China pode começar a importar essa soja do Brasil. Isso, além de fortalecer os BRICS, isso diminuiria uma dependência da China em relação aos Estados Unidos, que já é uma dependência pequena.
Então, se nós pegarmos aí do lado direito para nós, os produtos que os Estados Unidos exportam para a China são principalmente os produtos agrícolas, no caso da soja, produtos aeroespaciais, veículos, já que a China ainda não tem grandes montadoras de automóveis, mas vai ter no futuro próximo, porque do mesmo jeito que o Japão e a Coreia conseguiram assimilar a tecnologia dos carros dos Estados Unidos, a China está fazendo do mesmo jeito. Se a gente pega 20 anos atrás, carros da Honda, da Mitsubishi, da Toyota, não eram carros tão confiáveis. Se a gente pega 10 anos atrás, a Hyundai não era uma boa fornecedora de veículos. Hoje, essas empresas asiáticas que assimilaram tecnologia dos Estados Unidos já dominam o setor automobilístico. Se a gente pegar algumas marcas chinesas, como Lifan, como a Chery, são empresas que ainda produzem carros de baixa qualidade. Mas à medida que a tecnologia vai sendo assimilada, a China também vai começar a dominar esse setor de tecnologia automobilística, porque eles estão assimilando rapidamente, eles estão só copiando e melhorando. Por outro lado, aí do lado esquerdo, nós temos aquilo que os Estados Unidos importam da China, equipamentos de comunicação, e aí nós temos um ponto importante a ser destacado. Esses equipamentos de comunicação são relativos àquela tecnologia da informação que nós falamos do pós-período de terceira revolução industrial. Basicamente, além de produtos de indústrias chinesas, lembra que muitas indústrias dos Estados Unidos produzem na China, e os produtos têm que voltar da China. Então, se você tem, por exemplo, hoje a Apple, cerca de 30% de todos os produtos da Apple são fabricados na China. Se os Estados Unidos começarem a dificultar a entrada dos aparelhos da Huawei no seu mercado, a China pode dificultar a produção da Apple lá no seu território. Então, a China tem condição de dar resposta aos Estados Unidos. Ela tem condição de repor o mesmo embargo, de repor a mesma sobretarifa. Por isso que os Estados Unidos não têm mais o controle que eles tinham antes. Os Estados Unidos não têm mais a mesma posição de hegemonia que tinham anteriormente, por causa daquilo que nós falamos lá no começo. A China não se endividou com os Estados Unidos. A China não tem que aceitar passivamente as imposições dos Estados Unidos. Além disso, equipamentos de computação também vêm da China, produtos têxteis e produtos eletrônicos também. Ou seja, a China ao mesmo tempo produz mercadorias de baixo valor agregado, como peças de vestuário, mas também já produz mercadorias de alto valor agregado, como equipamentos de comunicação. Perceba aí, nesse caso aí na imagem, que hoje roupas e vestimentos respondem a menos de 25% dos produtos da China mandados para os Estados Unidos. Mas equipamentos de telecomunicação já respondem por 78%, na verdade 78 bilhões de dólares que os Estados Unidos gastam. Então o valor agregado desses produtos chineses estão se tornando cada vez maiores e automaticamente o lucro e o poder da China. E aí nós temos que destacar aí, e você não pode errar isso, que os Estados Unidos são sim um fornecedor agrícola da China, e a China, sim, um fornecedor tecnológico dos Estados Unidos. Houve, portanto, essa inversão no papel das duas nações. Se atenta a isso para você não confundir, para você não levar para esse senso comum que quem está por baixo sempre vende produto agrícola. Aqui nós temos uma inversão clara. E o Brasil pode sim ganhar muito nessa relação ou nessa guerra comercial. E aí, com relação a essas questões econômicas, nós podemos fechar aqui falando a respeito dessas projeções de crescimento da China em 2020. E aí, reforçando aquilo que nós falamos lá no começo. Nós falamos que esses dados, que essas características, elas são aplicáveis antes da pandemia, antes da crise do coronavírus. Só que como é uma pandemia, vai prejudicar a China, só que vai prejudicar do mesmo jeito, a uma escala muito maior, os outros países também. Então, os números exatos podem não ser esses, porém, a diferença vai manter praticamente a mesma. Nós temos aí vários organismos que medem economicamente a possibilidade de crescimento das economias ou as projeções de crescimento.
Nós temos aí o FMI, nós temos a OCDE, nós temos a Fitch Rating, nós temos a PwC e o Banco Mundial. São apenas alguns organismos que calculam as projeções de crescimento das nações. Para todos esses organismos, aqueles que são controlados ou não pelos Estados Unidos, para todos eles, a projeção de crescimento da China sempre será maior do que a projeção para os Estados Unidos. Ou seja, segundo o FMI, a China vai crescer 5,8%, enquanto os Estados Unidos 2,1%. Para o Banco Mundial a mesma coisa, para a PwC a mesma coisa, para a Fitch Rating a mesma coisa, para a OCDE também a mesma coisa. Então nós temos que, independente do organismo financeiro que está fazendo o cálculo, é inegável que o crescimento da China será maior do que o crescimento dos Estados Unidos. E se você analisa aí a terceira coluna, você vê que o crescimento da China será maior até do que a média mundial. Então a China está crescendo mais rápido do que o restante do mundo e muito mais rápido do que os Estados Unidos. Lógico que a pandemia vai afetar esse crescimento, vai afetar essas projeções, só que não vai afetar só a China, vai afetar o mundo inteiro. Do mesmo jeito que os números da China serão menores, os números dos Estados Unidos também serão menores. E muito provavelmente nos Estados Unidos a afetação será ainda maior, porque está tendo muito mais dificuldade de sair da pandemia do que a China supostamente teve. Então, esses dados aí confirmam para nós a preocupação dos Estados Unidos. Na verdade, o que está acontecendo na prática com os Estados Unidos? Os Estados Unidos acordaram para o crescimento da China, só que acordaram um pouco tarde. Porque antes a China crescia 10%, 8%, 7%, só que lá atrás a China crescia 10% de quase nada, 8% de quase nada. E aí, no final das contas, esse crescimento, que porcentualmente parecia muita coisa, no final das contas não era muito. Porque crescer 10% de um país que não tem nada, não é tanta coisa assim. Agora, um crescimento da China hoje, com o tamanho econômico que o país possui, crescer 5%, 6%, isso significa um percentual gigantesco na soma final. Ou seja, os Estados Unidos estão assustados agora com o crescimento da China, porque em valores percentuais representa muito mais do que a China cresceu lá na década de 90. Só que os Estados Unidos estão acordando um pouco tarde demais para a China. Os Estados Unidos foram deixando a China crescer e agora estão tentando retomar o controle. Só que eles estão retomando o controle de um país que quase não tem dívida com os Estados Unidos. Então é um país que quase não tem que se sujeitar aos Estados Unidos. E para nós, se formos fazer um comparativo, não apenas de crescimento econômico geral, mas aqui um crescimento do PIB, novamente, dados desconsiderando a pandemia do coronavírus, desconsiderando a crise econômica atual. Se nós pegarmos só o crescimento do PIB da China na última década, em todos os momentos esse crescimento esteve acima do dos Estados Unidos. Se você analisa lá em 2009, lembra, 2009 os Estados Unidos tiveram um crescimento negativo por conta da crise imobiliária, por conta da crise da bolha imobiliária no país. Então, só lá a China já cresceu quase 13% a mais do que os Estados Unidos no acumulado. Então, desde 2009, a China vem crescendo mais do que os Estados Unidos. E não é simplesmente crescendo um pouco mais, é crescendo 2, 3 vezes mais que os Estados Unidos. Lá atrás, esse percentual não era muito preocupante, porque a China não era quase nada. Mas hoje esse 6,6% da China representa muito mais do que os Estados Unidos estão dispostos a aceitar, ou estão dispostos a concorrer com a China pelo mercado mundial. Ou seja, independente do organismo que analisa crescimento, independente das questões de coronavírus ou de pandemia, inegavelmente a China cresce mais do que os Estados Unidos. E por mais que o ritmo de crescimento da China venha diminuindo, o ritmo de crescimento dos Estados Unidos não vem aumentando nos últimos anos. Ele não vem se desenvolvendo no ritmo que os Estados Unidos esperavam. Então nós temos que, para o governo chinês e para todos os organismos financeiros, a China se torna a maior potência, se torna o maior PIB do planeta em 2026.
Só que com os resultados da pandemia, com os resultados do coronavírus, somada à questão da aceleração que nós temos na China com relação às obras da nova Rota da Seda, nós temos que a China pode passar de longe os Estados Unidos. Ou seja, para 2019 é esperado quase que um crescimento mais do que 2 vezes maior do que a economia dos Estados Unidos. E esse crescimento, com o desenvolvimento tecnológico, com a melhoria dos produtos chineses, tende a colocar a China numa posição muito mais favorável do que a posição dos Estados Unidos. Ok? Por hora, então, com relação à China e Estados Unidos, é só isso que nós tínhamos por falar. Desculpe aí ter passado 15 minutinhos do tempo de vocês, mas eu acho que tempo estudado nunca é tempo perdido. Eu já queria aproveitar também que estamos aqui para poder falar para vocês que o Diego, se eu não me engano, já até divulgou hoje para vocês, eu também já divulguei aí em algumas mídias sociais, que a gente vai planejar a partir da próxima semana, se adequando a essa questão aí de pandemia, essa questão de aulas não presenciais, a gente tem que aproveitar de alguma maneira para poder ver com um pouquinho mais de profundidade alguns assuntos. Por exemplo, isso que a gente gastou aqui, quase 2 horas para poder fazer a respeito de China e Estados Unidos, você sabe que numa aula a gente gastaria 10 minutos no máximo, porque não tem mais tempo do que isso para poder fazer. E aí, eu e o Diego, a gente estava conversando para poder tentar escolher alguns temas para poder montar alguns minicursos a respeito de geopolítica, a respeito de temas atuais. E aí nós decidimos que faremos esses minicursos sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, das 19, teoricamente até as 20h30, mas a gente sabe que nunca vai dar até as 20h30, a gente sempre vai passar um pouquinho, mas sempre é um tempo que a gente passa que vai trazer rendimento, que vai trazer aproveitamento. Então, aí, a partir da próxima quarta-feira, a gente já vai estar começando com esses minicursos. A gente vai fazer 10 encontros, serão 10 semanas, 10 quartas-feiras, a partir das 19 horas. E em cada semana nós vamos escolher um tema, nós vamos escolher um assunto. Não adianta perguntar qual o tema da próxima aula, porque a gente não sabe, a gente vai decidir de acordo com aquilo que está tendo de atualidade, com aquilo que está tendo de geopolítica no contexto. Já decidimos que para a próxima quarta-feira a gente já vai entrar como assunto inicial conflitos geopolíticos no continente africano. Nós vamos falar a respeito de conflitos na África no século XX, vamos fechar com as perspectivas de agravamento de pobrezas, de epidemias, de problemas socioeconômicos na África como resultado da pandemia do coronavírus. Então, a partir da próxima quarta-feira, começaremos esses 10 encontros aí de geopolítica e atualidades. Se eu não me engano, voltando aqui, R$ 25,00 para alunos BioRossi, R$ 50,00 para alunos externos. Então, 10 encontros por esse valor, R$ 5,00 para alunos externos ou R$ 2,50 para alunos internos, é muito pouco. Então, já vai ter o material todo incluso nisso daí. Eu já vou mandar os slides todos para vocês acompanharem aí esses encontros, essas questões, e aí vocês estão todos convidados aí, entrem em contato com o Diego pelo número que está aí para vocês, é o mesmo número que vocês entraram em contato para acessar essa aula que nós acabamos de ter, e a partir da próxima eu espero todos vocês aqui na quarta-feira às 19 horas. Gente, um abraço para todos vocês, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por terem se dedicado a ouvir o que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e fiquem bem.